Pai me pediu para devolver o dinheiro da formatura que ele tinha me dado para que pudesse dar enteado dele. Devolvi na frente dos filhos dele e disse que ele não era mais bem-vindo na minha vida. Minha cerimônia de formatura é na próxima semana. Meu pai tinha me dado algum dinheiro antecipadamente para pagar pela festa. Eu moro principalmente com minha mãe, mas eles deveriam organizar o evento juntos. Meu pai e eu temos uma relação conturbada depois que meus pais se divorciaram quando eu tinha 4 anos. Eles dividiram a minha guarda e ele conseguiu ser bom pai quando eu tinha 10 anos. Ele conheceu Jane, que tinha 3 filhos, gêmeos e filho único. Eles se casaram quando eu tinha 12 anos, mas mesmo antes disso, eu sentia que ele priorizava os filhos dela em vez de mim. Ele cancelava planos comigo se eles quisessem fazer algo e fazia isso com eles ou me forçava a ir junto, dizendo que era melhor do que nossos planos, o que não era para mim. Pensa em fazer trilha comigo versus levá-los a parque indoor ou ver filme comigo versus o parque infantil. Outro exemplo é quando eu ganhei ingresso para show que meu pai e eu adoramos. Ele deveria comprar ingresso para me acompanhar e termos tempo de pai e filho, mas gastou dinheiro pintando o quarto do filho mais novo da Jane. Ele me avisou no último minuto e isso me machucou. Existem outras vezes em que coisas assim aconteceram. Ele não apareceu no hospital quando quebrei o braço porque dos filhos da Jane estava tirando as amígdalas e queria os dois, ele e a esposa lá. Ele disse à minha mãe pelo telefone que estava orgulhoso de mim por ser corajoso e compreensivo, embora eu nunca tenha dito isso quando eu falava dessas coisas com ele. Ele dizia que era natural sentir ciúmes de compartilhar a atenção dele e isso era tudo que ele dizia. Em 2019 ele disse à minha mãe que dividiria o custo de uma viagem que eu queria fazer com um dos meus clubes. Como ela não tinha o dinheiro sozinha, minha mãe tinha economizado a parte dela. Dissemos ao meu pai que ele precisava pagar. Ele disse que as contas estavam apertadas e que era o aniversário dos gêmeos e o dinheiro era necessário para algo para eles. Ele disse que poderíamos fazer algo em família quando a viagem acontecesse. Em vez disso eu disse para ele esquecer. Ele estava deixando claro quem era mais importante para ele e eu ficaria com minha mãe onde eu importava. Minha mãe pegou o dinheiro emprestado para cobrir a outra metade da viagem. Meu pai disse que se arrependia de me fazer sentir menos importante e que estávamos trabalhando nisso. Então há uma semana ele ligou e me contou como dos filhos da Jane estava sendo intimidado, como estava passando por momento difícil e que com aquele dinheiro eles poderiam alegrá-lo no aniversário. Eu fiquei irritado, desliguei. 2 dias depois apareci na casa dele, devolvi o dinheiro e disse que não queria ver ele ou a nova família dele na minha formatura e que ele tinha escolhido quem era mais importante, então era melhor ficar fora da minha vida. Os filhos da Jane e os 2 filhos biológicos mais novos estavam lá. Eu não fiquei por perto. Ele ligou e disse que precisávamos conversar com adultos e que eu tinha magoado os sentimentos das crianças. A esposa dele surtou comigo, então